Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Os dois continuam com um beijo e Pilar teme que Kiara sofra. Mercedes se incomoda. Kiara diz que é maravilhoso vê-los juntos sem brigar. Kiara pede para começarem a inauguração. Kiara deseja boas-vindas ao centro social, Benjamin Salerno, nome de seu pai. Santa se apresenta e diz que o centro social será aberto para todos, gratuitamente, com 6 aulas e várias profissões gratuitas. Cosme também fala com todos e agradece ao pessoal do povoado e, além disso, os informa que sua esposa, Santa, será a primeira a ajudá-los e será professora ali. Eles cortam a fita da inauguração e todos aplaudem. Domênica tenta falar com Mercedes, mas a arrogante a ignora. Luiz Fernando pede perdão a Domênica e diz que não entende porque sua mãe continua assim. Domênica fala que tentou ser amável com ela, mas pelo visto não tem mais jeito. Domênica comenta que quer levar a vida em paz e cuidar do que mais ama. Mercedes pede desculpas a Kiara pela impertinência de Luiz Fernando e afirma que pensou que as flores eram para ela. Kiara conta que Luiz Fernando é livre para demonstrar carinho a Domênica. Ela pede que a velha não use a situação com Pedro para aparecer. Kiara fala para Mercedes que Domênica falou muito mal dela por tudo que ela fez. Mercedes comenta que teve motivos pelo que fez e não iria levar para sua casa o filho da amante do seu marido. Kiara compreende e comenta que sua assistente Neide esteve ali e trouxe Pedro para ficar ali. Pedro chora na pracinha do povoado enquanto observa uma foto de sua mãe. Roberto encontra o garoto e se aproxima dele. Ele diz que queria procurá-lo para pedir desculpas e fala que descobriu a verdade sobre a origem dele há pouco tempo e queria dizer a verdade, mas as coisas aconteceram de outra maneira. Roberto entrega para Pedro uma carta que encontrou ao lado da foto da mãe dele. Domênica comenta com Luiz Fernando que hoje em dia nem se importa mais com o que o público fala dela. Luiz Fernando fala que juntos enfrentarão seus medos e seguirão em frente. Domênica fala que com ele sempre sente algo melhor. Ela fala que consegue dizer que o ama, sem sentir tanto medo. Genaro observa os dois se beijando e fica enfurecido. Cosme pergunta se ele ainda quer domar aquela égua. Genaro manda calar a boca de bosta. Genaro fala que já se inteirou do que ele anda fazendo, dos negócios que ele anda fazendo pelas suas costas. Mercedes fala para Kiara tudo que Pedro gosta e a instrui a ajudá-lo e cuidar muito bem dele. Kiara fala que convencerá Pedro de perdoar Mercedes e Luiz Fernando. Mercedes fala que à noite fez uma trégua com Luiz Fernando e ele lhe disse que já tem uma pista do assassino de seu neto. Mercedes fala que se trata de um anel de compromisso que encontraram no lugar. Pedro lê a carta de seu pai e nota que ele gostava dele. Pedro agradece a Sangenis pela carta, mas fala que isso não muda sua história de vida. Roberto fala que Luiz Fernando não sabia de nada e que o ama. Pedro segue rancoroso e não liga pra porcaria nenhuma. Pedro rasga a carta e joga tudo na fonte. Mercedes fala para Kiara que é questão de tempo para descobrirem o dono daquele anel de compromisso. Mercedes fala que aquele anel é maldito e espera que a desgraça recaia sobre as pessoas que acabaram com a vida de seu neto. Kiara fica nervosa. Eduardinho se encontra com sua amiga Rosinha. A Sapeca fala que irá estudar no centro social e deseja e sonha em plantar nas terras de Luiz Fernando quando crescer. Domênica diz a Luiz Fernando que espera que as crianças não cresçam com tantos problemas como os que eles adultos têm. Luiz Fernando pergunta se ela nunca pensou em ter filhos. Ele fala que poderiam ter vários. Domênica diz que se especializou
trabalhou em contar histórias a várias crianças. Maria chama Domênica para conversarem. Maria comenta que uma amiga sua precisa da ajuda dela. Ernesto reencontra Branca e elogia a moça. Ela fala que não esperava que ele lhe faria esse comentário e comenta que foi obrigada a usar aquela porcaria de vestido. Cosme ordena que Branca trabalhe e não fique conversando asneiras. Chiara fala com Silvia e pede que ela corra para a cidade e converse com o joalheiro Clemente e o convença que o anel de compromisso de Domênica foi vendido para outra pessoa. Chiara fala que se descobrirem que o anel foi comprado por Max e que é de Domênica, podem acabar na cadeia. Silvia diz que se Luiz Fernando contar toda a história a Domênica e mostrar o anel, a situação pode vir à tona. Chiara afirma que Max Langer só lhe trouxe problemas. Chiara revela a Silvia que era amante de Max. Prudêncio paga os funcionários da fazenda Espelho da Lua. Diana fala que Mercedes lhe chamou e pediu para ela arrumar as coisas de Pedro para levar ao centro social. Prudêncio fala que levará as malas. Maria comenta com a mãe que Luiz Fernando e Domênica irão ajudá-la a estudar medicina. Hermínia se incomoda e pede que Domênica não meta sua filha em problemas. Domênica fala que não fará isso. Hermínia pede que ela não fale com sua filha, porque se seu marido souber, podem ser castigadas. Ernesto reclama com Cosme por ele ter obrigado Branca a vestir aquela roupa. Roberto também critica o velho safado. Santa pede para procurarem uma maneira de resolver tudo isso. Cosme acaba pedindo desculpas a Branca e pede que ela coloque a roupa que quiser. Branca agradece aos seus protetores por terem lhe ajudado. Roberto dá uma flor para a mulher e a cobre com sua camisa. Chiara conta para Silvia que Max, além de roubar Domênica, também roubou o dinheiro de sua mãe e dela. Silvia fica passada e comenta que está se envolvendo em algo muito sério. Silvia fala que quer uma recompensa. Chiara diz que ela ficou com todo o dinheiro da venda das roupas de Domênica. Chiara avisa que assim que tiver grana, dará para ela. Silvia aceita confiar em Chiara. Genaro aborda Luiz Fernando e fala que ele está muito contente com sua patroa e os planos da plantação dele estão se concretizando. Luiz Fernando pergunta se o miserável está com inveja. Genaro fala que Domênica não é mulher para Luiz Fernando. Luiz Fernando comenta que para ser homem precisam ter valores e Domênica jamais olharia para um cara tão covarde e sujo como ele. Luiz Fernando ameaça bater em Genaro se ele assediar Domênica. Pilar se preocupa com Chiara. A chatíssima acha que Domênica e Luiz Fernando arruinaram a inauguração. Nicole pede que Pilar não se faça de vítima, pois Chiara já tinha aceitado que o doutor e Domênica tivessem uma relação. André fala que Chiara não se incomodou com isso e que o evento será um sucesso, e está sendo um sucesso. Nicole comenta com a velha Coroca que Chiara estava muito à vontade falando com Mercedes, e Domênica também deveria se incomodar com a postura da prima, já que Chiara vive falando com uma mulher que trata Domênica tão mal. Domênica vê eles falando e pergunta o que está acontecendo. Genaro fala que desde que Luiz Fernando chegou na cidade, se tornou uma pedra no seu sapato, mas que está fácil de sacudi-lo. Luiz Fernando pergunta se ele está o ameaçando. Genaro fala que a relação que tem com sua patroa é diferente da dele com ela. Luiz Fernando se estressa e quase agride o miserável. Luiz Fernando ameaça arrebentar ele ali ou na rua. Genaro pede que ele não se meta com ele, porque senão se dará muito mal. Nicole comenta com Domênica que estão chocadas por tantas pessoas que vieram na inauguração. Domênica comenta com Chiara que Adelaide borda umas coisas muito lindas e ela poderia dar aulas ali. Chiara pergunta se ela está lhe perguntando isso como prima ou como dona do lugar. Domênica diz que só está sugerindo uma pessoa para trabalhar ali. Santa conhece Domênica e diz que escutou muitas coisas sobre ela, mas queria vê-la pessoalmente. Prudêncio encontra Pedro no povoado e fala que estava indo ao centro social e diz que Mercedes pediu para levarem as coisas dele. Pedro diz que não quer ver Mercedes e nem Prudêncio. Prudêncio pede que ele reclame tudo o que quiser. Pedro fala que odeia Prudêncio, mais do que todos.
Prudêncio fala que merece, mas lhe dói vê-lo assim. Pedro pede que ele não se finja de bom com ele, depois de tê-lo abandonado há muitos anos atrás. Pedro diz que ele podia ter o deixado num orfanato pelo menos. Prudêncio fala que sempre procurou que não faltasse nada a ele. Pedro fala que não chegou nem a estudar, e Genaro sempre o insultou e o humilhou, por ser um Zé Ninguém, e o chamava de Pedro Ninguém. Pedro fala que Prudêncio só lhe dava presentes por conta da culpa que carregava na mente do que fez. Chiara encontra Luiz Fernando sozinho e decide falar com ele. Chiara fala que não era necessário que ele beijasse sua prima diante de todos, para provar que gosta dela. Ele fala que não beijou Domênica para dar a ela nenhum recado, nenhuma indireta. Ele fala que simplesmente eles se amam. Chiara diz que pensou que ele estava lhe evitando. Luiz Fernando diz que é melhor manterem distância um do outro, pois só a vê como sua cunhada e não gostaria que ela e Domênica brigassem por ele. Chiara fala que sua realidade atual é ajudar os demais, mesmo que seja um projeto de Domênica. Chiara avisa que Pedro está morando com elas. Prudêncio fala para Pedro que Eugênio não podia ficar com ele. Ele fala que fez tudo e pensou que estava fazendo algo bom. Pedro recrimina por ele ter apoiado Mercedes em tudo isso. Prudêncio fala que foi por amor, pois ama Mercedes. Prudêncio fala que Mercedes acabou de saber do que ele sente por ela, e ela disse que ele não podia olhar tão alto, e até sua neta o despreza também. Pedro fala que Prudêncio merece sofrer para ver o que sente. Pedro fala que nunca o perdoará. Luiz Fernando agradece por Chiara receber Pedro em casa. Fala que ele é seu irmão e que falará com ele, mas esperará um tempo. Luiz Fernando decide dar dinheiro a Chiara para que ela ajude Pedro. Chiara agradece, mas não aceita. Branca comenta com Domênica que tem tido problemas com Cosme devido à sua maneira de se vestir. Domênica diz que pode pedir que Chiara procure um espaço para ela trabalhar ali. Ernesto segue olhando Branca. Roberto pergunta a Ernesto o que Branca deverá estar falando com Domênica. Ernesto o chama de intenso e diz que ele acabou de conhecer Branca e fala como se ela o pertencesse. Ernesto fala que acha Branca muito interessante. Roberto fala que tentará ficar com Branca e vai tentar conquistá-la. Ernesto diz o mesmo e eles apostam para ver quem ganha primeiro o coração da trabalhadora. Domênica pergunta se Mudinha não terá problemas com Cosme. Branca crê que não, pois Santa sabe como ela faz muito bem o trabalho. Domênica diz para Branca procurá-la imediatamente se precisar de trabalho. Branca comenta que adoraria dar aulas de teatro ali no centro social. Domênica recomenda Ernesto para ser advogado dela. Branca elogia Ernesto. Chiara avisa Domênica que ela e Luiz Fernando conversaram e fizeram as pazes oficialmente. Domênica fica muito feliz e fala que os dois são uma grande bênção em sua vida. André dá um copo d'água para Pilar. Pilar fala que há muito tempo não frequenta um lugar com tanta gente. Pilar elogia a comida, mas fala que os garçons precisam treinar muito ainda. Pilar fala que para um evento interiorano até que não foi tão ruim. André revela a Pilar que a ama e que queria ficar com ela. Osvaldo vê Neide na rua e cerca a moça. Ele elogia o trabalho da moça no centro social. Em seguida, ele diz que está arrependido do ferimento que fez nela no dia que brigou com Pedro. Osvaldo elogia Neide. Adelaide os flagra e fica chateada. André diz que está oferecendo sua vida inteira a Pilar. Pilar fala que o ama muito, mas sempre o viu somente como um amigo. Ele fala que se apaixonou por ela na viagem que ela fez com Chiara. Ele a elogia e diz que admira a forma como ela dedicou toda a vida para cuidar de Chiara e, principalmente, de sua afilhada Domênica. Pilar fala que sente um grande carinho por ele, mas não acha que seja amor. André assegura que depois de tudo isso, ela sempre será especial para ele. Pedro vê Neide conversando com Osvaldo e pede que ele não se aproxime de sua namorada. Neide pede para irem para casa e comenta que Osvaldo só estava falando com ela do evento. Pedro fala que Neide é sua mulher e se ele voltar a se aproximar dela, levará uma surra.
Osvaldo fala que só estava falando com Neide na boa. Pedro fala que Neide é tudo o que ele tem, e se ela o trair, não sabe o que fará da sua vida. Ela diz que nunca irá traí-lo, mas pede que ele nunca mude a essência com ela. Osvaldo encontra Adelaide chorando e pergunta por que ela está assim e se é por Pedro. Adelaide pede que Osvaldo não chame Pedro de adotado e revela que ele é um Jimenez e que é irmão de Luiz Fernando. Prudêncio lava a louça. Mercedes o encontra e pede que ele não contradiza suas ordens e nem lhe trate com intimidade. Ela fala que pediu a Diana para entregar as coisas de Pedro, porque ele não queria vê-los. Prudêncio diz que falou com Pedro e ele o desprezou. Mercedes diz a Prudêncio que mesmo que Luiz Fernando tenha o deixado na fazenda, fingirá que ele não existe. Ela pede que ele evite encontrá-la e comenta que no primeiro erro dele, ele irá embora dali. Domênica comenta com Luiz Fernando que foi uma tarde maravilhosa. Ele fala que adora caminhar com ela. Domênica diz que fica feliz por tudo ter se saído bem na inauguração e muitas coisas estão mudando. E essas coisas estão mudando para o bem. Luiz Fernando fala que Genaro lhe disse no centro social que gosta dela. Domênica fica surpresa e percebe que Luiz Fernando está com ciúmes. Domênica revela que jamais olharia para o Genaro e falará com ele para que ele não se confunda em relação aos sentimentos. Domênica e Luiz Fernando se beijam apaixonadamente. No dia seguinte, Rosinha e Bartolo encontram a plantação de feijão de Luiz Fernando toda arruinada. Eles vão imediatamente falar com o patrão. Luiz Fernando fica em choque ao saber que a plantação de feijão morreu. Prudêncio e Talmásia ficam chateados ao saberem do ocorrido. Luiz Fernando pergunta por Bartolo. A menina diz que ele está vindo para lá. Luiz liga para sua agrônoma. Domênica pergunta a Genaro em que momento ele passou a vê-la como mulher e não como patroa dele. Genaro fica surpreso e pergunta por que ela está dizendo isso. Pedro varre o centro social e fica sem camisa. Silvia o observa e deseja ele. Ela comenta que ele é um convidado ali e quem deve varrer o pátio é Neide. Silvia elogia ele e fala que ele é muito cavalheiro, além de ser jovem e lindo. Neide aparece e chama eles para tomarem café da manhã. Neide dá a entender que Pedro é seu namorado. Silvia sofre. Neide pede que Pedro coloque a camisa. Genaro diz a Domênica que ela é muito gata e há muito tempo não vê uma fêmea como ela. Domênica diz que é a patroa dele e exige respeito. Genaro fala que tem sangue nas veias e confirma que ela é muito linda, mas fala que diz isso com muito respeito. Domênica pede que ele não se iluda com ela e nem pense outra coisa em relação à aproximação deles. Domênica pede para voltarem aos estudos e pede que ele fique sem chapéu próximo dela. Neide pergunta a Pedro o que são, já que ele se incomoda dela dizer que são namorados. Pedro fala que não tem cabeça para pensar em nada e o que menos deseja é ter problemas. Ele fala que quer evitar broncas de Chiara. Neide fala que Chiara é boa pessoa. Pedro diz a Neide que se vão continuar juntos, ela precisa pensar que ele continua sendo Pedro Zé Ninguém. Nicole serve um café para André. Nicole fala que lhe dói vê-lo tão preocupado. Nicole comenta que Pilar é uma tonta por não aceitá-lo. Nicole aborda que Pilar não deve querer um esposo porque não entende que Chiara cresceu e ela só vive para cuidar de Chiara. Nicole fala que Chiara não precisa que a cuidem e precisam se cuidar dela. André percebe que Nicole está muito incomodada com Pilar e Chiara. Nicole fala que só fala o que vê e diz que antes achava Chiara volúvel, mas agora sente que ela faz as coisas para incomodar. André defende a vagabunda e fala que a vê cada vez mais madura. André fica nervoso e deixa Nicole falando sozinha. Nicole fala que sente que Chiara está passando do capricho para a maldade. Silvia reclama com Chiara e revela que Neide está dando para o Pedro. Chiara pede que Silvia não lhe aborreça falando do relacionamento dos criados. Silvia dá a entender que está gostando do camponês.
Chiara pede que ela não seja exagerada. Silvia comenta que Chiara fala isso, mas está ficando horrores com o Genaro. Chiara pede que ela vá ver o joalheiro e o convença a fazer o que ela pedir. A agrônoma verifica a plantação e diz a Luiz Fernando que aquele desastre é resultado de um produto químico, mas está completamente segura de que o produto que usaram foi na quantidade correta. Ela fala que precisam falar com Pedro, pois ele lhe ajudou a preparar o produto. Prudêncio fala que Pedro estava muito enojado. Luiz Fernando comenta com Sangenis que a única pessoa que convém esse desastre é Domênica. Nicole leva um leite para Domênica. Domênica fala que há muito tempo não se sentia tão plena assim. Domênica revela que já esclareceu a Genaro que só ama Luiz Fernando. Nicole pede que ela não confie em Genaro. Domênica fica sabendo que a plantação da Espelho da Lua morreu toda.